Криштиану Роналду. 30 секунд остается у него. Подача в штрафную. Падение Бареллы и 2-2. Португальцы спасли. Bem, com as atenções da populaça no futebol e aqui ao lado no Rei de Espanha, o governo, ou aquela coisa chamada governo, lá vai fazendo o seu caminho. João, que caminho é esse? É um caminho canalha. Não há outra palavra para descrever. O governo decidiu não pagar os subsídios de férias por completo e como manda a lei aos funcionários públicos que já tinham recebido subsídio de férias a priori da reposição do subsídio total. Isto é, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão que manda repor tudo e o governo, nos departamentos que processaram os salários antes daquela baralhada do pedido de declaração, que também levou, obviamente, uma tacada para trás do Constitucional, aqueles que já pagaram e que falta dinheiro lá, porque é ilegal não terem lá o dinheiro, os trabalhadores, além do mais, o governo veio dizer que não vai repor esses subsídios. Mas há mais nisto. Vem aí mais um aumento de impostos que o governo já decidiu aumentar para compensar a decisão do Tribunal Constitucional. Ora, o Tribunal Constitucional não decide coisa absolutamente nenhuma. O Tribunal Constitucional, pura e simplesmente, olha para a legislação produzida pela Assembleia da República, e toda ela é promulgada pelo Sr. Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e a partir dali decide conforme a exposição dessa lei à Constituição. Portanto, o Tribunal Constitucional está a ser demonizado e nós temos assistido ao filme, já estamos fartos do filme até, mas a decisão e a responsabilidade é do Governo. Pedro Passos Coelho e os seus capatazes têm tido uma folga desgraçada, como tu dizes, pela bola, pelo Rei de Espanha, pelo caos no PS, por uma divisão à esquerda. Jerónimo de Sousa foi pedir a demissão do Governo a Cavaco Silva no dia em que Portugal jogou à bola o primeiro jogo. Ninguém falou disso, obviamente, nem interessa. E estes gajos estão em roda livre, e isto é absolutamente preocupante. Os tribunais vão avançar para tribunal contra o Governo por causa deste não pagamento. Mas há mais. E há mais de um ponto de vista muito preocupante. Várias empresas públicas, não são a função pública por igual, várias empresas públicas que ainda existem, estão a exigir aos seus trabalhadores coisas como a isenção de horário, não é para respeitar a lei, mas é sim para obrigar as pessoas a trabalhar mais 2 e 3 horas. E fazem isto de uma forma também canalha, isto é, despedem 2 ou 3, ou aliás, chegam a acordo com 2 ou 3, ou aliás, propõem acordos ao 2 ou 3, ou 4 ou 5, lá no mesmo departamento, e no dia seguinte mandam um e-mail às pessoas, ou uma cartinha a dizer: olha, o senhor agora, a isenção de horário implica trabalhar mais 2 ou 3 horas. E se não quiser, veja lá o que lhe pode acontecer. Eu estou a falar disto porque sei, infelizmente, de vários casos concretos em empresas públicas participadas pelo Estado. Ao mesmo tempo, nós estamos a promover, e ainda ontem se viu, acordos estranhíssimos, como, por exemplo, acordos com a Embraer e com a CCTV, que é uma empresa chinesa de televisão, onde não se percebe o que é que Portugal ganha, mas com benefícios fiscais para os externos. Isto é, o Governo está em roda viva, Passos Coelho está sem oposição e sem ninguém que esteja a olhar para ele para ver o que é que ele está a fazer, ameaçam até com uma nova lei laboral e não vão pagar às pessoas como o Tribunal Constitucional determina depois de ver as leis mal feitas que eles fazem. É um perigo que se está a passar e com os fanicos de Cavaco, ninguém olha de facto para Passos Coelho. E isto é muito grave. O retrato que o João pinta é realista. É realista. A frase, eu gosto sobretudo da frase: isto é um perigo. Porque é um perigo. E há uns tempos estávamos a discutir se Portugal estava a ser governado pela extrema-direita ou não, que é um perigo. E o João dizia: não se pode comparar com as outras. Eu entendo, João, eu sei. Mas é um perigo. É um perigo porque o país está sem oposição. E eu já disse há dias, em democracia também é necessária uma oposição forte. Mas não é preciso ser uma oposição de um único partido. Pode ser os outros partidos. Pode haver pequeníssimos partidos, até pode haver partidos sem expressão ainda parlamentar, que também podem e devem fazer a oposição. Portanto, a oposição cabe a todos, cabe a um cidadão informado. Ora, mas o problema é que o cidadão informado precisa de jornalistas. E aí também já houve agora um despedimento de jornalistas. Imaginem-se no tempo do anterior, saudoso!
despedissem, tocassem no cabelo de um jornalista do Diário de Notícias. É pá, 160. Está bem. Aquele edifício vai ficar vazio daqui a uns tempos, vai dar um belo de um hotel ou de um centro comercial. Quando disserem aos jornalistas que lá estão, vocês vão ter o salário pago através da renda que nós vamos organizar aqui para este edifício, por exemplo, e vocês vão agora para ir para uma garagem ali num sítio qualquer, na Matinha, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Bom, há umas belas garagens na Matinha. Há umas belas garagens na Matinha, onde o Diário de Notícias, Notícias da TSF, pode ser feito. E deixem a Avenida da Liberdade para aqueles que querem usufruir da liberdade. Ou seja, quem tem dinheiro para pagar. E quem tem dinheiro para pagar é este governo. E para pagar estes políticos. Portanto, é isso que o João disse nessa situação. E, portanto, estamos nós a pagar tudo. O Tribunal Constitucional está a pagar as culpas. Já se fala em eleições antecipadas, que é muito interessante também analisar isso, agora no meio do futebol. Sobretudo com o resultado do jogo de ontem, que eu neste momento não sei qual foi, mas certeza que foi uma coisa histórica e que estamos todos muito contentes, eufóricos, ou então já vamos embora e aí vamos dedicar-nos às coisas do governo, vamos lá ver. Portanto, nesse sentido, a única coisa que eu tenho a dizer é que temos que voltar a ser cidadãos interessados e preocupados com o futuro do nosso país. Levantar o punho, se for preciso, como dizia o senhor, chamar camaradas, não é? Ou então, ver dentro da direita se estamos a ir direito. Ou para a extrema. É só isso. Bem, eu acho que, quer dizer, não há muito a acrescentar ao que o João disse em relação, portanto, ao governo e à palhaçada completa. Eu só acho uma coisa, portanto, eles não previram chegar ao fim da legislatura, ou se previram, esse plano já foi alterado este ano. Não estava à espera de tanto tempo tão bom, não é? Não estavam à espera. E nitidamente, quer dizer, eles nitidamente esgotaram-se. O governo está em autogestão, quer dizer, não há ali nunca houve uma medida de fundo, nunca houve nada, não é? E além disso, agora que os juros, o único cavalo de batalha que este grupo que está no poder executivo em Portugal teve, foi baixar os juros. Agora que os juros baixaram não por ação deles, porque esse cavalo de batalha era uma treta, não é? Era uma coisa só para tapar o verdadeiro sentido portanto, da terraformação que eles queriam fazer a Portugal. Porque os juros baixam e descem, isso tem a ver com as condições de mercado, tem a ver com o que diz o FED, tem a ver com o que diz o BCE, nem sequer tem a ver com as políticas económicas dos países. Mas isso é outra conversa. Bem, aquilo que conta aqui é, portanto, esse suposto norte, essa suposta bússola que este governo tinha, foi-se. E, portanto, eles não sabem, eles não estão a fazer nada. Basicamente, este governo está de férias. Ele anda por aí, faz umas cenas, vai vendendo a retalho, não é? Como agora esta coisa que o João falou, do Poiás Maduro e da China e tal. Portanto, vai ainda vendendo aqui umas cenas a retalho. E pronto. Qual é que é o grande problema que eu estou aqui a ver? O grande problema, e nós, se fizermos uma análise dos títulos e daquilo que está a ser dito no que resta dos jornais, vemos o seguinte: só dá notícias dispersas sobre a esquerda. Portanto, não há nada sobre o governo, não há ser a gestão corrente, e depois, não há nada do PS e PS, isso não existe. Isso não existe. E depois há umas coisas esparsas sobre a esquerda. Por um lado, portanto, aquilo que se está a passar no PS, e já lá vou, porque acho que as coisas estão a mudar, e se nós olharmos para aquilo que vai dizendo da esquerda, o resto da esquerda, o Bloco e o PCP, nota-se uma coisa curiosa, é que não havendo referencial, que é o líder da oposição, portanto, o secretário-geral do PS, é sempre o líder da oposição, haja uns mais fortes, haja outros mais fracos, não é isso, ele é sempre o líder, estou a falar da figura. Não havendo a figura que é o líder da oposição, que faz alguma coisa, o que se nota, tanto no Bloco como no PCP, é que eles não sabem o que dizer, eles dizem também umas coisas esparsas. Como andam a reboque, mais ou menos, portanto, da agenda do governo, vão dizendo também umas coisas esparsas. Não há, Portugal neste momento não tem um rumo, não tem nada. Quer dizer, Portugal, a política portuguesa está suspensa. E está suspensa de quê? Está suspensa daquilo que se está a passar no PS. E o que é que se está a passar no PS? Como sabem, eu aqui há dias disse que estava preocupadíssimo com o que estava a passar, até porque, portanto, o exército comunicacional de seguro tinha feito um primeiro avanço muito forte, pronto, e falámos sobre isso. O que eu estou agora a ver, há aqui um movimento
e esse movimento, não, portanto, o Costa não tem, ao contrário até do que pensam algumas pessoas, não tem, ou pelo menos não se vê, um exército comunicacional. Quem tem estado a ajudar o Costa são as grandes figuras do partido, grandes, enfim, as figuras do partido. Não é? As figuras do partido têm vindo a terreno, uma após outra, nas ações de política pura, portanto, naquelas ações portanto, não é de rua, porque não é arruadas, mas nas ações de massas, e aos poucos eles estão a asfixiar, está-se a montar um cerco. Eles estão a montar um cerco. Seguro, daqui por mais uma semana ou duas, não tem mais para onde ir. Porque quer dizer, ele não vai ter o partido. Mesmo que tenha ainda as distritais, ele não tem o partido. Portanto, as elites do partido não vão estar com ele. E isso provoca um efeito de desorientação que há que ter em atenção. Portanto, neste quadro, não é? Portanto, com o PS, nesta luta interna, onde agora, portanto, o cerco seguro se está a intensificar por parte das figuras. E com, portanto, o PC e o Bloco completamente desorientados, porque o referencial, lá está o norte da oposição, que é o líder do PS, não está lá. Pronto, quer dizer, neste governo, neste país, nesta altura, neste país político, nesta altura, tudo pode acontecer. Bom, deixa-me dizer duas ou três coisas então. Há uma coisa que não parou, que é a sociedade. E na sociedade há, segundo notícias que nos vão chegando, há 150 e tal pessoas ou famílias que deixam de pagar as suas casas porque não têm dinheiro. 150 mil? São 150 mil. Há, neste momento, uma imigração absolutamente desamparada, porque estamos a níveis superiores aos anos 60 e 70. Os estudantes em Portugal, mais de metade disto não quer fazer um curso superior, isto é, que não quer ter uma formação que é banalíssima nas margens do Atlântico, quer do lado de cá, quer do lado de lá, porque deixaram de ter esperança. Há cada vez mais desempregados de longa duração sem qualquer proteção social. Qualquer pessoa, hoje, para sobreviver, que não tenha um emprego, um trabalho dependente, e já são muito poucas as que têm um trabalho dependente, é obrigada a ir para o martírio dos recibos verdes, e o martírio dos recibos verdes mal pagos ainda por cima e com exigências de impostos muito violentas. É óbvio que isso contribui para diminuir o desemprego, porque se eu me for inscrever para ganhar 300 euros, mas tenho que passar o recibo, é óbvio que eu saio dos números do desemprego, passo para os números do empregado. O problema é que ganhei 300 euros, não é? Bom, a sociedade não parou e o descalabro da sociedade não parou. E nós discutimos muitas vezes o sexo dos anjos, que é a vida política, e deixámos de discutir a sociedade. Deixámos de discutir a sociedade. E aí vou pegar numa coisa que o Frederico disse, que eu acho que ele tem razão, que é, se os grandes partidos, como o PCP, como o Bloco de Esquerda, como o PS, não fazem oposição, os pequenos partidos têm aqui oportunidades de ouro para se fazer valer em tempos de crise, como aliás vimos noutros países da Europa e noutros países do mundo, não é só na Europa que isso se passa. A questão é que passou um mês desde as eleições europeias. Rui Tavares fez uma intervenção fraca. Marinho Pinto está calado. Diz que quer ser Presidente da República, Presidente do Benfica e Primeiro-Ministro. Para falar dos dois fenómenos, dos dois epifenómenos das eleições europeias. E eu não espero de Carmelinda Pereira um programa de governo, embora eu até sei que ela tem dentro da cabeça um programa para o país, mas não espero dela uma oposição permanente. Portanto, de facto, a falência do sistema político não está só nos grandes partidos. Catarina Martins está calada, João Semedo está calado, o PCP vai pedir a demissão do governo, mas também não há uma oposição permanente com estilo, porque isto agora também eles têm que se ouvir, e a responsabilidade para se fazerem ouvir é deles também. Eles têm que saber lidar com os instrumentos que neste momento existem na sociedade para se saber ouvir. Pá, as televisões não lhes dão atenção, venham para o Facebook, venham para a rede, façam canais porreiros, comprem tempo nas rádios, façam uma coisa qualquer. Não há, nem nos pequenos nem nos grandes, e os pequenos estão a perder muita força. E, de facto, a ambição desmedida do Marinho, que já devia ter aberto a boca se quer ser alguma coisa no país, ele não precisa, perante o país que temos, não precisa abrir já. Mas era uma questão de credibilidade.
E o LIVRE, o outro epifenómeno, epá, o Rui Tavares vem apelar outra vez ao consenso e aos abraços e não sei o quê. Caríssimo Rui Tavares, eu não o conheço, mas fosga-se, pá, que fatela, como a gente dizia nos anos 80. Isto, ou há aqui uma oposição mais radical, ou para ficar no lugar onde estava o PRD, chamamos o Hermínio Martins e suas vacas, porque ao menos essas tinham mais graça. Não creio que, no sentido aquilo que tu disseste, que realmente os partidos dos epifenómenos das eleições europeias deveriam já estar a projetar-se, temos de ver também vamos lá ver, o próprio LIVRE vai ter agora uma assembleia no dia 21, eu não vou estar lá porque eu entretanto já saí do LIVRE, eu não sei se estou a dar esta notícia em primeira mão para alguns que não seguem o meu Facebook, mas eu tive que sair do LIVRE para recuperar a minha liberdade política, não porque esteja de desacordo com qualquer coisa que o LIVRE esteja a fazer, acho muito bem, e o LIVRE tem espaço e deve fazer, e acho que vai criar um grupo parlamentar nas próximas eleições, mas eu já lá não estarei, as razões depois estão explicadas. Nesse sentido, sobra também a hipótese do MPT de fazer qualquer coisa, quando o Marinho Pinto acabar de ver como é que é o gabinete em Bruxelas, porque eu acho que ele, como eu já disse aqui há uns tempos, acho que ele vai ter frio e vai voltar para cá, e portanto aí nessa altura poderá vir a falar, não sei. Agora, eu também chamei a atenção da comunicação social, e a comunicação social continua também focada nos mesmos, de sempre. E, portanto, a própria comunicação social pode fazer e ver o que é que os outros partidos andam a fazer e se existe alguma alternativa cá em Portugal. Que se calhar também é como tu dizes, não existe. Não existe, porque acaba por ir dar tudo ao mesmo à questão do Bloco Central. Mas existem hipótese delas aparecerem. E isso existe. E esse espaço está cada vez mais vazio na sociedade. À espera de ser colhido. Haja quem. Porque o que os senhores andam a fazer é precisamente isso. Se existe, é porque eles estão a desistir de fazerem aquilo que as pessoas estavam habituadas a que eles faziam desde 1975. 4. Eu digo 75 porque foram as primeiras eleições mesmo, que foram as de 25 de Abril para a Constituinte. Eu podia dizer a partir de 76, que é quando começou mesmo. Eu percebo. Pronto. Eu por te perceber é que disse 4. Exato. Paulo. Ora, eu tenho alguma confiança em movimentos como o LIVRE, porque o LIVRE trouxe uma novidade que, aliás, o Frederico, portanto, sublinhou num destes programas, que tem a ver com o próprio processo interno, o próprio processo de organização interna, que é tudo muito discutido, é tudo, portanto, com muita base, portanto, numa rede, nesta altura ainda interna, portanto, das próprias pessoas do LIVRE, mas isso eu estou a ver ainda muito lá embaixo, portanto, mas está a emergir, não apenas em Portugal. Portugal até está um pouco atrasado, só temos o LIVRE, mas noutros países está a emergir eu vou chamar-lhe, enfim, não devia, mas uma minoria silenciosa, aparentemente silenciosa, que são pessoas que se importam com a causa pública, pessoas que se importam com a política, pessoas que se importam com fazer alguma coisa e com mudar aquilo que está mal e fazer melhor aquilo que até nem está tão mal, e que não confiam nos partidos por todas as razões que nós já sabemos tudo sobre porque é que os partidos estão longe das pessoas, as pessoas longe dos partidos, e isso é o fim da democracia. Já sabemos isso. Portanto, estão a emergir algumas organizações e algumas formas de organização, que eu acho que isso é que é o mais importante, porque isso é que é sistémico, não é? Portanto, aqui nós temos um problema que é o sistema. Não é? Este sistema não está já a resolver, a entregar, já não está. E, portanto, o problema é sistémico, não é deste partido, daquele partido, desta figura, daquela figura, agora é os neoliberais, e eu vocifero imenso contra os neoliberais, mas são eles que estão no poder no último lance da escada, não é? É só por isso, porque podia ter calhado de serem outros, eu acho que não podia, mas adiante. Portanto, são estes que estão lá nesta altura e que, portanto, estão sujeitos a esta pressão, também não podia ser de outra maneira. Mas a questão é sistémica e eu estou a ver aqui e ali alguns sinais portanto, de um sistema a emergir, de um novo sistema, de uma nova organização de decisões
que pode vir ou não, eu ainda não sei, não é? Estou a vê-la muito emergente, e que tem a ver com sítios como o Democracy 2.0, tem a ver com esta organização em rede das pessoas. Olha, não vá, o João já está, tem calma, eu estou só a falar ainda de pequenos sinais, eu não sei o que é que daqui vai resultar, mas de facto estou a ver a sociedade civil a criar, ou a tentar criar, mecanismos alternativos, mecanismos de gestão da causa pública, da coisa pública, alternativos àquilo de que as pessoas não gostam e na qual não se reconhecem que são os partidos. Pequenos, grandes, médios, etc. Não é? Portanto, o LIVRE é aí um bocadinho, enfim, diferente, porque usa alguma dessa... Portanto, é um partido do seu tempo, e, portanto, usa algumas dessas regras, portanto, da sociedade reticular, e eu penso que é isso que provavelmente vai emergir, que é regras da própria sociedade reticular, um articulado, uma articulação, uma construção, uma tessitura da sociedade e da economia com base no pensamento emergente na rede, portanto, na rede, naquilo que nós todos, em que nós todos estamos a habitar, Facebook, internet e tal, e penso que é capaz de sair daí. Bom, mas eu estou a ser muito vago, se calhar, e eu queria descer um bocadinho à terra para dizer uma coisa aos nossos leitores, ouvintes, etc. É que... Internautas. É que temos o site, já temos o site, tudo pode acontecer.net, já lá estão os conteúdos todos, não apenas os nossos vídeos, não apenas, portanto, os vídeos dos episódios, como alguns artigos, e o número de artigos nesta altura ainda é pequeno, mas vai aumentar, e passem por lá, frequentem, comentem, digam-nos alguma coisa, tudo pode acontecer.net. Portanto, se esta é a nota final do Paulo Rodrigo. A minha nota final é dizer que eu espero que o Mundial não seja mais uma vez um pretexto, como foi em 2004, para fazer política nas costas dos portugueses. É só isso. Como há 10 anos aconteceu com a ida de Durão Barroso para Bruxelas e a confusão política que se instalou. Muito bem. A minha nota final, vou pela primeira vez pegar no tema. O Paulo falou da democracia 2.0. Aqui há um ano e tal. Tive uma conversa muito engraçada com uns radicais democratas que me falavam que a democracia 2.0 tinha falido. A democracia 3.0 estava mal feita e que nós tínhamos de avançar para a democracia 4.0. Eu estou a ser verdadeiro e há testemunhas disto. Portanto, eu tenho imenso medo do ponto 0 e do ponto 1 e do ponto 2. Porque o que o Paulo disse, eu concordo, que há novas formas de organizações sociais e políticas que podem e devem avançar, há bons sinais, mas nós começámos o programa a falar no Passos Coelho e no Governo e acabámos o programa a falar na oposição e na democracia 2.0. É óbvio que é o mesmo tema, mas é óbvio que a máquina de propaganda do Governo continua a funcionar de uma forma muito, muito, muito eficaz para que nós achemos que há um vazio e uma autogestão, e eu acho que não há. E eu acho que estes homens são perigosos. A propaganda ainda é uma arma forte da extrema-direita. É uma arma forte, são perigosos. E a nossa oposição distraiu-se. E é uma chatice quando não temos um médio defensivo a funcionar.